Rogamos as orações dos irmãos e como estamos reunindo especialmente obreiros, novos diáconos que estão sendo separados, queremos que os irmãos orem e aquele que sentir o desejo de ser professor de escola dominical, em breve nós vamos estar fazendo um treinamento para capacitação e precisamos de professores, e o alvo do pastor Valdemar é que esses professores não sejam pessoas já envolvidas com muitas coisas na igreja, a não ser que desejem se envolver com mais uma, mas com compromisso, com a responsabilidade de estudar e especialmente de estar na reunião de professores que nós queremos fazer no sábado que antecede o domingo. Nós vamos estudar a lição no sábado para ser dado no domingo. Isso é um objetivo colocado há algum tempo, mas que tem que ser dessa forma, pessoas que não estejam em tantas correrias para poder estar aqui no sábado, já, e não ficar sobrecarregado na sua vida, na sua lide diária. Amém? Glória. Muito bem. Irmãos, está conosco aqui o pastor e logo estaremos ouvindo, mas eu quero fazer algumas considerações antes de passar a palavra para ele. Primeiro, nossos agradecimentos, em primeiro lugar a Deus, claro, que nos tem dado fôlego de vida, saúde e oportunidade para servir na sua casa. Em segundo lugar, agradecemos ao pastor Valdemar e sua família. Eles não estão aqui, estão envolvidos com o programa do rádio, estava ouvindo há pouco o pastor Jean, também o pastor Valdemar, e nossos agradecimentos a ele, diante de Deus, da sua igreja, e aos irmãos que trabalharam bastante para esse trabalho se realizar, dentre eles o irmão Bernardes, que não está aqui, quem recebeu a maioria das inscrições, juntamente com o Porfírio. Agradecemos o irmão José Marques, também sempre empenhado em nos ajudar, uma Solange Nobre, que sempre é uma ajudadora da escola dominical e dos departamentos em geral. Agradecemos às irmãs da assistência social, todas em geral. Ao irmão Daniel, tesoureiro, que está encerrando, Daniel, sua participação conosco nesses dias. Daniel é um servo fiel e abençoado de Deus, que quando o pastor me determinou que eu tomasse a direção da escola dominical, que ele escolhesse um tesoureiro, ele estava passando perto de nós, eu vi, e depois o Espírito Santo falou para ele: irmão Haroldo vai me chamar. E não foi outra vez, eu fui orar e foi ele que foi chamado. Agora estamos orando para ser outra chamada. Muito obrigado pelo seu serviço, pela sua maneira de ser. Jovem abençoado, creio que vai ser um grande obreiro da casa de Deus. Ele está voltando a Entre Juízes, a congregar lá devido a algumas questões de família, acompanhar sua vozinha ali, a congregar, enfim, várias condições que se fazem necessárias que ele volte para lá, então está nos deixando, mas não deixa de ser nosso e está no nosso coração também, tá? Todos os inscritos, queremos agradecer a todos vocês que são a causa e os que proporcionaram a gente fazer esse evento, estarmos aqui para este momento de reflexão, Agradecemos desde já ao pastor Eliezer pela contribuição, por aceitar o convite de um estranho, que não me conhecia. Eu o conhecia de ouvir ministrar em São Paulo, e tenho boas, extraordinárias lembranças do seu trabalho ali. Nosso agradecimento a Deus pela sua vida, pastor, e ele continue a lhe usar. Se manda um profeta, Deus faz. Se tiver profeta que fale, Deus faz. Então nós precisamos tomar cuidado com o que está sendo falado aqui, porque Deus vai dar sinais no nosso meio, porque foi isso que Elias fez. Ele disse: vamos pedir um sinal, ou Deus é ou Deus não é. Se não é Deus, é Baal. Então está sendo proposto aqui um desafio para as nossas vidas, a rejeitarmos Baal, a sair de dois pensamentos: Deus é Deus, Deus é Deus, só o Senhor é Deus, e não há outro caminho. Amém? Nesta sua casa, na expectativa de que o Senhor, por sua vez,
também se digne em continuar nos abençoando, que todos os minutos que aqui passarmos sejam bem aproveitados, tendo em vista que este é o propósito do Espírito Santo. Basta que demos lugar, basta que estejamos focados e humildemente dependentes da operação do Espírito Santo. É sempre um desafio para mim poder estar na presença do Senhor e dos santos, ministrando a sua palavra. E esta não é apenas, mais uma vez, é sempre uma situação nova, da qual eu dependo do Senhor, e tenho certeza que os colegas que assim o fazem, ministrando, sabem que é sempre um grande desafio. E é uma questão de mordomia, da oportunidade e uma disciplina ministerial, porque somos assaltados e sobressaltados. Muitas vezes estamos, não diria empolgados, mas esquecemos da grandeza, da responsabilidade, e às vezes somos tentados a dizer o que queremos, quando na realidade isto não nos é permitido. Precisamos dizer tão somente aquilo que o Espírito Santo quer que o façamos. E por isso eu peço as orações dos irmãos. Louvo a Deus mais uma vez por esta oportunidade preciosa de estar diante de um grande e novo povo para mim. E é sempre um desafio, como já lhe disse, mas é glorioso poder estarmos na presença do Senhor, à sua disposição, na certeza de que Ele nos quer que assim façamos, porque nós não fomos chamados como pombinhos novos para nos alimentarmos pelo bico da mãe. Estamos aqui para fazer um trabalho para Deus e esperamos poder dizer, como disse São Paulo, com temor: ai de mim, se assim não o fizer. Não é? Nós estamos, já a partir de ontem, ministrando um texto que os irmãos já sabem e perceberam que a tônica deste assunto é a submissão que temos. A obediência, não diria cega, mas inquestionável. A obediência inquestionável, uma vez que, como servos, não temos escolha a não ser o bom senso, a administração da oportunidade para sermos, ao mesmo tempo que instrumentos de Deus, sermos coerentes, a
fim de que possamos dizer as mesmas coisas com palavras adequadas, respeitando alguns segmentos da circunstância, novos convertidos, temperamentos, idade, posição na casa de Deus, respeitando também aqueles que não estão acostumados com eventos desta natureza, e às vezes somos surpreendidos para ministrar para autoridades eclesiásticas diante dos seus liderados, e tudo isso são grandes desafios para que possamos não sermos desobedientes à visão celestial, mas que também não sejamos assintosos. E tudo isso são desafios que fazem parte de uma ministração, principalmente quando se trata de uma ministração complexa como esta, uma vez que eu já desenhei uma pequena performance da grandeza desta responsabilidade, e os irmãos que passam por isso, que têm este ministério, sabem que não é tão simples, não é tão fácil. Eu espero não ser deselegante, quero fazer com muito carinho, com muito respeito, mas eu queria pedir para essa irmã baixar um pouquinho essa lente que está ofuscando os meus olhos. Nós já lemos ontem, se não lemos, citamos os primeiros versículos, capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, quando o escritor foi muito preciso, foi conciso e preciso, se não também incisivo, ao escrever que ele começa com este verbo, dizendo: então, Elias o Tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E os versículos seguintes mostram, por outro lado, a precisão no tempo, no espaço e na compreensão da orientação que Deus lhe deu, dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos curvos que ali mesmo te sustentem. Algumas coisas, eu não sei se está controlando o som, está dando microfonia, meu querido. Tudo bem, você sabe o que faz. Algumas coisas que precisamos observar, não só precisamos tomar consciência de que quando estamos meditando na palavra de Deus, há determinadas palavras
se não frases, que parece que elas se deslocam do plano, se deslocam da superfície da página e criam formas. É o que se chama de estereotipagem. Cria formas. Parece que aquilo que era um plano passa a ser um cubo, enfim, por várias faces, e criam concreção. Já não bastasse a vida que a palavra tem em si, mas elas se tornam palpáveis, às vezes maleáveis, às vezes duras, às vezes até desconfortáveis, para que a tenhamos na palma das mãos e depois disso termos a certeza que confortavelmente ou não temos que pô-la nos nossos corações, doa ou não. É muito interessante quando se tem essa experiência, porque a Bíblia não é apenas um livro de leitura. A Bíblia é um arsenal de utilidades de todos os momentos, para todos os lugares, situações e circunstâncias. E quando nós vemos e lemos esse texto, pelo menos eu sou possuído de um temor enorme, sou possuído de uma dependência descomunal, sou possuído quase que de um medo, mas não é de fato um medo, é um temor, conquanto seja uma bênção, uma maravilha, uma honra, sermos chamados, escolhidos pelo Senhor para fazermos qualquer coisa. Estava olhando para esse sax e vejo que este sax tem por trás dele uma vida preciosa. Um sax com um design muito bonito, eu acho. Mas ele sozinho não faz chover. Ele não faz ninguém mudar de vida. Ele não faz ninguém refletir se ele estiver apenas no seu lugar, na sua estante. Mas se ele for tocado por um artista, a coisa já muda de figura. Alguém vai parar para ouvir, vai ter reações de sentimentos e certamente vai aplaudir aquele artista. Isso é uma coisa muito natural, muito natural. Mas por outro lado, se esse mesmo instrumento for tomado pelas mãos de um homem que serve a Deus, ele vai tocar um hino que pode emocionar, um hino que pode despertar o interesse do ouvinte, até de querer aprender a tocar também, e que pode até tocar o hino nacional, pode tocar o hino do estado, o hino do município e etc. Mas se ele é um crente, ele vai louvar Deus, né? Alguém pode se entusiasmar pelo bom gosto daquele hino, daquela música, daquele compositor, e traz algum efeito. Mas se é alguém que ora, que jejua, que dorme pouco, que medita, que tem consciência do que está tocando, é uma mensagem para quem ouve, esse instrumento se reveste de outro papel. Ele passa a ser um agente de lágrimas, um agente de chamada à responsabilidade, um agente de atrair um pecador para o altar, e assim sucessivamente. E qual é o diferencial? O que faz essas diferenças funcionais? O que faz um instrumento sem vida ter ações quase humanas para mudar propósitos de vida?
Resposta: alguém está servindo a Deus por trás disso. Alguém está orando, alguém está jejuando, alguém está dormindo pouco, alguém está lendo e estudando, alguém está fazendo da sua leitura um santuário onde Deus fala por meio da leitura. E assim nós vamos observando que a vida do crente é tão diferente quanto diferente é aquele que se apresenta diante de Deus. Não é? Há pessoas que fazem de Deus um banco. Vai sacar. Hoje eu quero 500. Lá vai Deus dar 500. Hoje eu estou precisando de 600. Aí lá vai Deus dar 600. Mas tem outros que dizem: Senhor, eu estou na tua presença, não sei nem por onde começar. Aí Deus: eu já sei o que fazer com você. Meu Espírito vai orar por você. E Ele sabe as suas necessidades. E Ele vai estabelecer por você as suas prioridades. Se você fosse orar hoje, talvez você fosse pedir aumento de salário. Mas como o meu Espírito vai orar por você, Ele vai te dar reforço contra o pecado, vai te dar vitória nos teus problemas, vai estabelecer as minhas prioridades na tua vida. Então observe que no mesmo lugar, no mesmo tempo, a pessoa está falando com o mesmo Deus e recebendo coisas diferentes. E o que faz esta diferença? É a predisposição que todo crente deve ter para permitir que Deus estabeleça nele a sua vontade. Aleluia! Então, são coisas desta magnitude, são coisas desta grandeza, e conquanto simples, mas é também uma complexidade, porque a simplicidade da palavra de Deus depende da grandeza do nosso relacionamento com Ele. Duas pessoas com o mesmo tempo de fé, morando no mesmo endereço, comendo do mesmo prato, de repente vamos encontrar relacionamentos diametralmente opostos, porque a maneira como se chega a Deus é a razão do diferencial que nós temos neste relacionamento. Às vezes não é o tempo de fé. Eu tenho 50 anos de fé. Aí chegamos, só tem um mês. Mas é um mês bem aproveitado, um mês com gestão espiritual. Quem trabalha no mundo moderno sabe o que eu estou falando. A gestão faz a diferença, a mordomia do tempo e da oportunidade. Então, nós precisamos tomar consciência de que somos gestores do tempo. Né? A Bíblia chama esta gestão de mordomia. A mordomia faz a diferença na nossa vida. Né? Então, a minha pergunta é, com todo respeito, com toda humildade, que talvez eu não tenha para isso, mas eu vou dizer com temor: o que é que o irmão veio fazer aqui hoje? Veio conhecer um pregador diferente? Veio por falta de opção? Porque não tem praia? E hoje? Porque de repente você gostaria de estar assistindo um filme, mas geralmente não é hora para assistir filme? Qual o seu propósito aqui nesta manhã? Se duvidar, nós vamos ter pessoas aqui que não trouxe nem Bíblia. Não duvido. Não duvido. Mas você pode não ter trazido Bíblia, mas Deus pode te dar um nó. Vai dilatar teu coração e abrir os teus ouvidos e fazer uma varredura na sua mente, vai tirar os entulhos e depositar valores
que certamente não sairão mais. Então, seja qual for o seu caso, administre esta oportunidade. Seja mordomo da oportunidade. Se você veio, Deus te quer aqui. Deus te quer aqui. Então, eu volto àquele versículo que está no capítulo 8 do capítulo 17, do livro 1 de Reis, quando Deus disse para Elias, então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te. Na verdade, não era o 8, é o 2, porque o primeiro versículo é semelhante. E o versículo 3 diz, retira-te daqui e vai à banda do Oriente e esconde-te lá junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, Elias, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Os irmãos observem que a Bíblia diz, Paulo dizendo, que quem almeja ministério, quem se lembra do resto? Excelente coisa deseja. Não confunda que excelente coisa não significa uma excelente vida. Não é uma excelente vida na perspectiva da mordomia e do conforto. É excelente coisa sermos escolhidos por Deus para um trabalho de uma grandeza imensurável, mas nem sempre Deus chama os filhinhos de papai para dar a herança do seu papai. É diferente você ser filho de um pastor presidente e receber o prato feito do seu papai, do que ser chamado para começar do zero, depender muitas vezes de um prato feito que vem do crente vizinho e às vezes do outro bairro. Nem sempre as coisas são assim. Eu não sei porquê, eu não esperava dizer isso. Não era esse o começo dessa minha aula, mas eu ganhava por dia o que não gastava no mês. E era famoso. Eu recebia pacientes de outros estados, pessoas que vinham se hospedar em hotéis para esperar o seu atendimento. E eu fazia isso com muito temor. Ganhei muito dinheiro. Os meus filhos foram tratados em berço de ouro até o dia que Deus quis. Um belo dia, eu estava lendo esse texto aqui, esse exato texto. E não foi a propósito que eu li isso aqui, porque eu estou me lembrando disso agora. E quando estamos falando sobre a simplicidade, é quase que, para quem olha de fora para dentro do fenômeno, do acontecimento, parece ridículo um servo de Deus comendo do bico de um corvo, do abutre.
Eu estava lendo e Deus disse: é assim que a partir de agora eu vou cuidar de ti. Eu não creio, isso é uma elucubração. Isso não pode. Como é que Deus vai dizendo agora? Ele disse: não é Deus que está falando comigo, porque o Deus que me deu, que tem me dado, eu receber pacientes de outros estados para vir em busca da minha fama, para que eu atenda e eu cobrar o preço que eu queria, e o paciente ainda sai feliz porque teve a oportunidade de ser atendido por mim, para depois. Isso não é coisa para mim. Isso aqui não é coisa para mim, isso é coisa para ele, isso é coisa do passado. Não era. Deus queria que eu experimentasse as agrúrias do ministério, para que eu pudesse ensinar a outrem nos dias por virem. E assim aconteceu, a ponto de eu receber viúvas trazendo coisas simples para minha mesa, e eu assistindo aquilo, não com desdém, nem com revolta, mas alegre, feliz, e querendo entender o que Deus estava fazendo com tudo aquilo. Até que um dia eu entendi que eu era orgulhoso e não sabia. Eu era orgulhoso e não sabia. Eu abraçava as viuvinhas, beijava, ainda beijo aquelas irmãzinhas simples que se sentem felizes quando a gente está perto e tal. Mas eu não sabia que aquilo faria parte do meu ministério. E de repente eu vi as coisas se desgringolando, e essas próprias mulheres tiravam da sua mesa para levar para minha mesa, e eu servi, e minha esposa servi aos filhos. E a gente passa por essas coisas muitas vezes sem entender, mas se cumpre o que disse o Senhor: o que faço agora não me entenderás, mas depois sim entenderás. Aleluia. E hoje eu entendo que coisas desta magnitude, coisas desta natureza, coisas desta monta, não só serviu para mim, mas serve para você que veio ouvir uma palavra de Deus, e é o que Deus tem para lhe dizer, que o que Ele está fazendo agora você pode não entender, mas entenderás depois. Entenderás depois. E feliz é aquele que tem a oportunidade de permanecer firme para entender depois, e não se perde no trajeto. Seja louvado o nome do Senhor. Mas os irmãos vão observar alguns princípios básicos para que as coisas tenham os seus acontecimentos, porque nós não podemos traçar os nossos próprios caminhos, mas podemos desperdiçá-lo. Nós podemos estragar o caminho que Deus estabelece para nós. E onde é que está o segredo? É obedecer à risca o traçado de Deus. Tá? O traçado de Deus. Observe comigo com que simplicidade este livro foi escrito, mas com que precisão. Não é? Está aqui. No capítulo 17, versículo 2, já que o capítulo, versículo 1 é absolutamente claro, então diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te lá. Aí, Senhor, você está brincando comigo.
O Senhor me manda me retirar e eu que vou me esconder. O Senhor manda fazer as coisas, eu faço. O Senhor manda eu ministrar, eu ministro. O Senhor manda dizer para o rei aquilo que ele não quer ouvir, eu vou e digo. Põe a minha cabeça preta. E agora o Senhor é que diz: esconde-te. Custa o Senhor me esconder? Custa o Senhor cuidar de mim? O Senhor me quer um profeta sem seguro? Que ele parece. Mas por outro lado, o que custa analisarmos e chegarmos a uma conclusão que Deus está dizendo: você não é mais menino. Você sabe o que é perigo e o que é segurança. Se você fosse um neoconverso, eu te tomaria pela mão e dizia: olha, essa pedrinha tem uma ponta que fura o pé, vá calçado. Esse fósforo que foi acabado de jogar no chão pode não estar vermelho, mas ainda queima, não pise. Isso se diz para criança, para adulto não. E o que lição tem isso? É que quando Deus fala meias palavras para alguém, Deus está dizendo: desculpa, tá? Você já está grandinho. Aleluia. Aleluia. Quando Deus não lhe diz tudo, diz apenas poucas palavras, Ele está lhe dando um elogio. Se você já está grandinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Elias não era um doutor, Elias ele não era graduado, não era pós-graduado, não tinha mestrado, não tinha pós-mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada, ele não tinha nem comida, não tinha nem roupa, o cara andava semi-nu por falta de roupa. Ao mesmo tempo que era um homem desprovido de recursos sociais, era um homem de uma sensibilidade extraordinária. Um homem que vivia exposto às intempéries climáticas. Um homem que tinha um pedaço de couro em cima para poupar a sua pele das micropartículas da poeira da estrada. De repente, Deus disse para ele: olha, vem bomba por aí, esconde-te. Peraí, Senhor, o Senhor me chamou. Estou aqui, na tua presença. O Senhor não me quer mais? Quero, mas não te quero me enchendo a paciência. Você já é grandinho, já conhece o que é coerente, o que é incoerente. Não me procure por coisas que você já sabe. Eu tenho mais o que fazer. E é isso que torna o crente sábio ou ingênuo. Dizer sempre para Deus as mesmas coisas, como que se Deus tivesse Alzheimer. Eu sei. Ó Deus. Aleluia. Então vá. Você conhece a área que você vive, você conhece tanto quanto eu. Eu não vou te dizer em que árvore você vai subir, em que maloca você vai entrar, em que buraco você vai entrar para deixar só a cabeça e para cima e para baixo para se esconder. Isso é sua atividade. Você entende da matéria. Eu não vou te dar aula daquilo que você já sabe. Eu tenho muita gente para cuidar. Aleluia. Vai e se esconda.
Meus irmãos, Deus tem um projeto de vida para todos nós. Tem ou não tem? Tem. E a nós, o que compete fazer? O que nos compete fazer em meio às lutas, em meio à nossa agenda do dia a dia? O que nos interessa fazer e o que nos compete ser? Primeira coisa, precisamos conhecer o modus operandi da nossa existência. Por exemplo, não se acende fogo com a pedra de gelo. Há necessidade de Deus ensinar esse tipo de coisa para nós? Não. Há necessidade? Eu pergunto para a igreja. Há necessidade? Não há necessidade. Então, muitas vezes nós queremos que Deus nos diga o que já sabemos. Muitas vezes nós queremos que Deus venha fazer coceguinha nas nossas axilas. Muitas vezes eu digo por mim, porque já aconteceu comigo. Eu era ainda muito jovem, eu vou para o ciclo de oração para ouvir Deus falar comigo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu parecia um paralítico cerebral. Vou para o ciclo de oração para Deus me pedir as coisas, seria isso? Quem que tinha que falar no ciclo de oração? Eu. Estou dizendo alguma tolice? Meu Senhor, Deus amado, aleluia. Eu vou orar para Deus falar comigo. Mas da onde? Onde é que está escrito isso? Quando Deus quiser falar comigo, Ele vai falar. Mas quem tem que falar com Ele sou eu. Aleluia. Então, isso são princípios básicos. Princípios básicos. Oh Deus. Aleluia. Elias estava diante de uma situação caótica. Era um profeta, mas era um zero à esquerda. Diante da sociedade era um bandido. Não importa a sua relação com Deus, mas diante da sociedade era um bandido. Quem que estava precisando de Deus? Era Deus dele ou ele de Deus? Claro que Deus precisava dele, mas naquele momento quem precisava era ele, Elias. Agora, ele precisava de Deus para quê? É aí que entra a riqueza do detalhe. Que a teologia acadêmica não mostra. Elias precisava aprender de Deus como depender dele. E era um curso. Era um curso. E ainda hoje é. Depender de Deus requer um curso, requer treinamento, requer força de vontade, requer renúncia, principalmente quando se é filhinho de papai e ainda adulto come na boca. Eu era um desses, até que Deus me tirou de casa para trabalhar, e o dinheiro que eu conseguia ganhar dava para comprar um lanche, metade para amanhã e metade para a noite. E foi assim que Deus começou a me ensinar a depender dele. Meus irmãos, este texto nos faz entender algumas coisas. Tem um verbo aqui no versículo 9, obviamente do capítulo 17,
que Deus disse assim: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, quer dizer, um outro povo, um povo estranho. E Deus diz: passa lá, dá um oi e... Não é assim que está escrito? Como é que é? Demora. Curiosa. Demora-te lá. Parece tão simples a gente olhar esse verbo e entender que demora-te lá, demora. Mas demora? Você já parou para pensar o que é Deus dizer que você vai demorar a receber a próxima orientação? Você já parou para mensurar a grandeza deste verbo saindo da boca de Deus? Demora-te. Deus poderia dizer: por um instante, meu filho, só um instante de Deus você envelhece. Um instante de Deus você nasce, vive e morre. Num instante. Agora vem Deus e diz: demora-te. Em outras palavras, assim, você fique lá e esqueça. Esqueça tudo que você pode imaginar de projeto. Esqueça. Só não sai de lá, mas esqueça. Esqueça. Eu não sei quem é você. Eu não sei há quanto tempo você está onde está, fazendo ou não alguma coisa. Mas se você estiver achando que está demorando, eu em seu lugar, depois de ouvir isso aqui, eu ia dar glória a Deus. Eu sei, eu estou sem pressa. Estou sem pressa. Porque eu sei em que mãos estou. Aleluia. Não deixe seus cabelos embranquecerem antes da hora. Você não sabe o que é cabelo branco. É duro, rebelde. Não obedece o pente. É um negócio sério. Então deixa ele pretinho. Não envelheça assim. Não se envelheça precocemente. Se Deus está dizendo: espera, demora-te, aguarde, não ponha a mão. Quando muito, olhe, mas tire a vista, para não ser tentado a pegar antes da hora. E pode deixar a memória comigo, porque eu não me esqueço. Ah, mas Senhor, eu estou perdendo o sono. Problema seu, meu filho. Eu não durmo para cuidar de você. Você quer ficar acordado para cuidar de mim? Vai dormir. Está com sono? Vai dormir. Está cansado? Vai descansar. Está sem palavras para orar? Se ajoelhe, fique lá calado. Ah, mas Senhor, é tão sério, é tão monótono que eu durmo. Eu aceito como oração, mas se ajoelhe. Aleluia! Aleluia! E o meu projeto? Você não tem projeto. O projeto é meu. E quando é que vai? E como é que vai? E com quem eu vou? E o que eu farei? Quem eu convido? E esse assunto é meu. Esse assunto é meu. Eu te chamei-te pelo nome, muitas vezes. Te trouxe aqui. Isso que lhe parece um acidente, não é acidente, faz parte do projeto. Senhor da glória. E o meu desemprego, Senhor, faz parte do curso da dependência. Deus, Senhor.
Tu sabe o que está dizendo? Claro que eu sei. Claro que eu sei. Eu fui vizinho, ainda quando acadêmico, de um amigo muito chegado. E nós morávamos muito pertinho mesmo. E não eram poucos dias do mês que a minha esposa trocava arroz por feijão, carne por ovo por não sei o que, e assim vai, com um jovem casal que hoje é o pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, pastor Ailton, José Alves e a sua muito querida esposa e nossa amiga de adolescência, Judite. E nos casamos praticamente no mesmo ano, coisa assim. E nos nossos períodos, no nosso período de provações, era isso que acontecia. Mas aquilo nos uniu de uma forma tal e não sabíamos que Deus estava nos preparando para uma tarefa de uma grandeza um pouco maior. Para que eu pudesse lhe dizer hoje, especificamente hoje, aqui, agora e para você, suporte. Suporte dividir um ovo com a sua esposa. Suporte. Davi disse para você: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Se não for demais, para ninguém saber quem é você, eu vou pedir a todos os irmãos que estão juntos um no outro, cumprimente-o pela mão e diga, olhando para ele ou para ela, suporte. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te. Deus sabia que Sarepta era um lugar inóspito, era um lugar silvestre, era um lugar que não tinha ninguém, mas só ele iria para lá. E Deus tem umas atitudes irônicas, e ao invés de melhorar o padrão da gente, piora. O cara estava passando vexames, mas não estava solitário. Estava junto a alguém, bom dia, como vai? Tudo bem. Tudo legal? Tudo legal. Com fome. Mas Deus diz, agora você vai para um lugar onde você não tem a quem dar bom dia. Vai para Sarepta e demora de lá. Os irmãos já viram corvos pousar em meio à sociedade? Corvos pousar em meio à reunião de família? Não, corvos são isolados. É exatamente quando ele foi. Ele foi para o isolamento para ser tratado com grandeza, vírgula, pelos corvos. Mas será que Deus é capaz de fazer isso com um crente fiel? Será que Deus é capaz de cuidar de um homem que Ele chamou para o ministério com esse tipo de proposta? Aqui. A menos que você se sinta superior a Elias. Como Deus me conhece. Deus sabe que eu sou da elite.
Não diga tolice. Meu Deus. Não caia nessa. Não caia nessa. Você pode padecer em dobro. Provavelmente Elias era pobre, mas metido. Pobre, porém, metido. Porque Deus não vai perder tempo a aperfeiçoar quem já está aperfeiçoado. Tratar a unção, Deus não faz isso. Mandar um corvo com um profeta, certamente trata-se de um profeta metido a cavalo do campo. Aí Deus diz: como eu preciso de você, você vai ter o tratamento que precisa. Meu Senhor. Aleluia. Aí Deus disse assim: já, olha aqui, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, conquanto já ordenei a uma mulher viúva. Assim, eu logo viúva. Viúva não tem nada para dar. Viúva não tem absolutamente nada para dar. Mas faz assim comigo. Faz assim comigo. Faz assim. E olha para os teus 4 dedinhos assim. Está fazendo? Ok. Agora faça de novo e diga assim: Deus trabalha nas 2 pontas da linha. Aleluia. Deus nunca trabalha com um propósito só. Ele sempre tem no mínimo 2 propósitos. Ele abençoou Elias e em recompensa abençoou Elias. Glória a Jesus. Agora é interessante que Deus não joga dados. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver quantos pontos. Não é, Deus não trabalha assim. Deus trabalha de forma, quem diria o que eu quero dizer? De forma calculada. Eu preciso abençoar essa danadinha dessa viúva. Que tal eu tomá-la pela mão, pegar tudo que ela tem e dar para o meu profeta? Aí lá vai a viúva, sendo trabalhada por Deus, para abençoar um profeta com fome. E contemplar sua oração, porque ele precisava de mais fé, porque o ministério que ele esperava era complexo. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos percebem como Deus é delicado. Faz assim comigo. Que o profeta, o trabalhar de Deus é delicado. É fino. É fino, é fino. É fino. Deus é fino no seu agir. Glória a Deus. Vai buscar uma mulher lá no recanto da cidade para beneficiar um profeta, e com isso os 2 são trabalhados. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Eu consigo enxergar Deus ordenando corvos para sustentar Elias. Deus providenciando água onde não havia.
mas ordenando a um homem habitar num lugar inóspito, prometendo cuidados especiais, cuidado VIP, tratamento VIP, dando a um homem dignidade em meio às hostilidades. Que lhe parece Deus agir promovendo dignidade em meio às hostilidades? E diz a Bíblia que os corvos traziam pães e carne. Numa hora que deu um vendaval, e os corvos, para não se perder, teve que entrar naquele vento encanado. Foi assim? Foi assim? A Bíblia diz que tanto pela manhã quanto ao cair da tarde, os corvos tinham uma trajetória pré-definida para levar para o profeta pães e carne. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que lhe parece Deus com tanto o que fazer montar uma agenda só para você? Que lhe parece Deus resolver elegê-lo para cuidar de você por respeito, excepcionalmente, pessoalmente, cuidando da sua pressão, cuidando das suas emoções, cuidando dos seus dentes, porque ele não tinha escova de dente. Deus providenciou uma alimentação sem muito açúcar para preservar seus dentes das cáries. Este é o Deus que serve a esta igreja. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Só com um único propósito, diz a Bíblia, para cuidar de ti. Para cuidar de ti. Eu pergunto para os irmãos: que mais nós queremos? Do que mais necessitamos? Que Deus maior precisamos? É de uma forma tal que quando nos faltam as palavras para estabelecermos a nossa oração, Deus diz: pode parar. Eu vou chamar o meu espírito. Você está cansado? Ele vai orar com você. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, quando nós entendemos que Deus é capaz de cuidar de nós, dá vontade da gente comprar uma rede e deitar e dizer assim: que berço esplêndido, Deus vai cuidar de mim, agora é só roncar. Não é verdade? Tem muitos homens que estão tão abençoados que perderam a massa muscular do bíceps. Não tem mais aquilo aqui, porque não fazem mais força. É só da glória e aleluia. Só que eles não sabem que em meio a esta bonança tem sempre os altos e baixos. Foi o que aconteceu com Elias. Elias recebeu uma hospedagem VIP, primeira grandeza.
chegava na hora do almoço, sentava lá, e a viúva, senta, profeta. Aí, posso esperar um pouquinho, meio à vontade? Pode, profeta. Só está em casa. 3 vezes por dia. Até que um dia ele estava lá sonhando com as nuvens, flutuando. A viúva Reverendo Reverendo, é urgente, reverendo. Quero um café da manhã. Não. Meu filho morreu. Meu Senhor. Foi o que ela disse? O que eu queria dizer com isso? Meu querido obreiro, a maioria de nós vive preparado para o dia do aniversário da gente. Ainda que não é meu caso. A minha igreja é bem descuidadosa a respeito disso. Mas, preste atenção. Preste atenção. Nós precisamos estar preparados para circunstâncias desastrosas a qualquer momento. Meu filho morreu. E se ele não tivesse em oração? E se ele não estivesse nutrindo uma vida, olha aqui que paradoxo, nutrindo uma vida de jejum? Uma pessoa desnutrida, nutrindo, né? A sua vida de jejum. O que eu quero mostrar para os irmãos? É que Deus não nos chamou para um oásis 24 horas. É quando muito 10 minutos de oásis e 23 horas e 50 minutos de sertão seco. E os irmãos que não sabem o que é isso, considerem como absoluta verdade. Mas o que eu quero mostrar aqui é que nós precisamos estar preparados para o dia da adversidade, para o dia do desafio, para o dia da guerra, para o dia da luta. Meu Deus! Nós precisamos estar atentos tanto para os aplausos, para não nos embriagarmos, quanto para o dia da adversidade, quando somente nós podemos e devemos contar com o poder da nossa própria oração. Quando não tem uma igreja dando suporte, quando a família não pode saber o que se passa, quando temos que estar sozinhos, como se fosse um grande exército, lutando para vencermos uma guerra. E não se engane, meus queridos obreiros, o fato de sermos pastores não nos faz necessariamente mais crentes. Mas porque somos pastores, precisamos ser mais crentes. Oh Deus! Aleluia! Elias estava só, diante de uma hostilidade nacional. Elias estava só, diante de um povo onde não havia 10 pessoas para dizer: nós vamos ficar escondidos em casa, debaixo de uma árvore, orando por você, Elias. Embora ele tinha, mas não sabia,
Ele estava orando como se estivesse só. Quando ele disse, só eu fiquei por profeta, aquela era a sensação de solidão absoluta. E é numa hora como esta que nós precisamos orar como se fôssemos um exército. Porque às vezes o exército que ora por nós está roncando, está dormindo, está festando, está de férias, está viajando, está no litoral, está no sítio. E nós precisamos estar atentos, contando com o poder da nossa própria oração. E quantas vezes oramos por quem deveria estar orando pelo pastor e o pastor orando por eles. Alguns jogando bola, outros jogando baralho, enquanto o pastor está de joelho, assistindo filmes impróprios, e às vezes não impróprios, mas desnecessários, quando deviam estar buscando a face do Senhor para não cair. E o pastor tendo que orar por todo esse contingente. Até parece que Deus coloca meia dúzia de semente de milho seco no joelho, em cada joelho, para aumentar mais a dor, para a gente não se esquecer e não dormir. Que tal, queridos, nos lembrarmos de que Jesus sofreu muito mais. O que nós passamos hoje é férias, refresco diante do que Jesus passou. Importa que suportemos, que atravessemos o vale do ministério, sabendo que Deus tem para nós uma recompensa. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu queria parar neste texto, neste verbo, demora-te ali. Eu queria que todos os irmãos que são obreiros adquirissem a paciência à luz da Bíblia, de esperar o agir de Deus ao longo do tempo. É bem verdade que nós não precisamos de história, mas Deus quer fazer história com o nosso ministério. Nós precisamos deixar um legado que sirva de partitura, de modelo, de manual de instrução para aqueles que estão vindo atrás de nós, que vem palmilhando num asfalto excelente, nutridos a pão e mel, e que não sabe o que é sofrer pelo Evangelho. Hoje, ser obreiro é chique. Ser obreiro é chique. Hoje, obreiro não precisa nem passar uma flanela no sapato, porque é redundante. Já sai brilhando de casa e chega mais brilhante no púlpito. Oh, Deus. No passado, os pastores chegavam com as botinas e deixavam do lado de fora. Só que naquela época, com todo esse esforço, os pastores tinham tempo para orar, tinham força para jejuar, dormia pouco, quase que sacrificando o casamento, buscando poder, graça, mensagem e orientação para conduzir o rebanho com sabedoria. E se há uma coisa maravilhosa, muito mais importante do que pedir desculpa e perdão para os membros da igreja, é não precisar pedir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Mas isso só se encontra no altar da oração. Meus irmãos, nós estamos enfrentando dias tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que até parece que, é claro que é um abuso que eu vou dizer, mas parece que a Bíblia é pequena para o tamanho da necessidade que nós como pastores temos. Ela não é pequena, mas às vezes nos faltam. Nós andamos para frente e para trás, é como se Deus cruzasse os braços e diz assim: salve-se se puder. Aí a gente diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus nos dá uma palavra para a gente ministrar. Mas o que eu queria realçar aqui é que não importa quanto tempo nós temos de ministério, não importa quanto tempo somos pastores, não importa quanto tempo estamos diante de uma igreja, o que nos interessa aqui é que a Bíblia nos diz no capítulo 18 e no versículo 1 do primeiro livro dos Reis, diz o escritor: muito tempo depois veio a palavra do Senhor ao profeta Elias. Não importa quanto tempo, meu irmão, você é crente, não importa, caros pastores, quanto tempo temos de ministério, o que interessa nesta hora de crítica, nesta hora de salubridade, nesta hora de enfermidade moral, nesta hora de anoitecer para o mundo, é que ainda Deus tem o que nos dá. Não importa quanto tempo somos pastores, importa saber que muito tempo já se passou, mas Deus ainda se manifesta com a sua palavra, porque Ele tem compromisso com o nosso ministério, porque Ele, por sua vez, Ele tem compromisso com a igreja. Que o Senhor, na sua infinita bondade, que o Senhor, no seu grande e eterno amor, não nos deixe só num momento como este. Que Deus, por sua bondade, não permita que os irmãos venham à igreja e de repente não tenha o que levar para casa. Deus tem guardado a igreja e o ministério do seu povo. Aleluia! E a minha expectativa, meus irmãos, é que o Senhor tem um compromisso que não importa as circunstâncias, não importa os fatos, não importa os acontecimentos, quer a igreja entenda, quer não. Bom seria que toda a igreja entendesse que um pastor é um homem comum como qualquer outro, e que tem sentimentos e que tem carências afetivas. Todo pastor pode até não transparecer, mas ele gostaria de receber um sorriso de um membro da igreja, um aperto de mão, uma palavra: estou orando por você, estou orando por sua família, porque muitas vezes o pastor passa uma noite inteira orando, se esquece de orar por si próprio. Glória a Jesus. E muitas vezes, isso que eu queria dizer para terminar, somos deixados de lado. Nós somos deixados de lado. Os interesses da igreja, os interesses materiais, os interesses sociais da família, os interesses propriamente dito pessoais, o afã de ser promovido na empresa, de ganhar um salário melhor, de ter um outro emprego, de migrar de uma empresa para outra em busca de R$1 a mais, tudo isso faz parte da vida socioeconômica da sociedade, econômica da sociedade, e isso vai deixando cada vez mais os líderes
da igreja, isolados. Eu não estou reclamando desse isolamento porque é natural. Mas eu quero mostrar o lado bom disto. Quanto mais nós obreiros somos deixados de lado pela igreja, mais sentimos necessidade de estarmos ao pé da cruz. E quando estamos ao pé da cruz, é ali que nós ouvimos a voz de Deus com absoluta clareza. Nós ganhamos e a igreja ganha. Se alguém pensa que deixar o pastor de lado é prejuízo, não é tanto prejuízo, porque nós temos com quem nos apegar. E quando nos apegamos a Cristo, que é o dono da igreja, Ele nos enche com o seu fluido de graça, de competência ministerial, de revelação da sua palavra. E de repente saímos do altar capacitados para ministrar o suficiente para a igreja voltar para casa nutrida, alimentada, alegre, feliz e consciente de que Deus deu de fato um pastor para a igreja. Elias era um zero à esquerda. Um zero à esquerda. Elias era uma espécie de uns 60 quilos de entulho carnal na sociedade. Provavelmente uma cabecinha desse tamanho, sem conhecimentos técnicos, científicos, mas aqui podia não ter nada, mas aqui tinha uma grandeza. Aqui tinha uma grandeza. E as poucas palavras que ele usava eram suficientes para mudar a história da sociedade contemporânea. Em outras palavras, pode parecer até um ostracismo, pode parecer até um contrassenso, mas ouça-me, queridos obreiros, melhor do que sermos elogiados é querermos ser deixados de lado, porque quando estamos sendo deixados de lado, estamos à disposição de Deus para o que Ele quer de nós, porque vamos ser usados por Ele sem tendências. Quando somos deixados de lado, nós estamos sendo submetidos a um toalete interior, e a nossa interioridade fica absolutamente à disposição de Deus para nos encher dos seus valores. Aleluia. Porque precisamos ser profetas para o povo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando somos deixados de lado e quando administramos esta situação, nós nos tornamos um vaso limpo, vazio, para Deus encher, porque somente Ele pode encher. Que Deus, da sua infinita bondade, nos ajude, não somente o ministério, que precisamos como tal, termos vasos vazios, para Deus encher dos seus valores, para não só momentos especiais, mas para todos os momentos, para todas as circunstâncias, para todo um povo, para todos os cultos, para todo tipo de aconselhamento, enfim, para que possamos exercer o nosso ministério, como disse o apóstolo São Paulo, cabalmente, que possamos exercê-lo em plenitude, que nem o espaço que compete a nós fique vazio, ocioso, porque a igreja é dinâmica, a igreja é viva e a igreja é dependente. E por isso que Deus levantou homens com vistas no aperfeiçoamento dos santos, né? Que o Senhor, na sua infinita bondade, se digne em nos ajudar
a termos esta consciência do nosso papel ministerial. E que Deus abençoe a igreja, que sempre tenha o que levar para casa por meio desses homens que Deus levantou.